tudo bem? Vamos bater aquele nosso papinho de hoje? Bom, para quem não me conhece, sou Vânia Brito, sou design de estilo e hoje eu vim falar com vocês sobre os diferentes tipos de corpos da silhueta feminina. E também vou te ajudar a como descobrir qual é o seu tipo de corpo, aqui mesmo nesse vídeo. E vou te ensinar como você mesma vai fazer o seu diagnóstico corporal aí da sua casa. Mas por que eu preciso saber qual é o meu tipo de corpo? No vídeo anterior, eu falei com vocês sobre as inúmeras dúvidas que as mulheres têm na hora de se vestir. E te expliquei quais são os dois grandes motivos que te fazem ficar com tantas dúvidas na hora de montar os seus looks. E um dos maiores motivos é porque você não sabe quais são as peças que caem bem para o seu tipo de corpo. E o outro motivo é porque você ainda não definiu qual é o seu estilo próprio. E é por isso que, mesmo tendo um guarda-roupa cheio de roupas, quando você vai se arrumar, passa aquela raiva para conseguir um look que te deixe realmente bonita. E o problema não está no seu corpo e nem no seu gosto. O problema está na falta do conhecimento do seu tipo físico e do seu estilo. Você só precisa aprender quais são as peças que vão combinar com você, com seu jeito e com seu corpo. E hoje eu vim para te ajudar nisso. Bom, dentro da análise pessoal, não se leva em consideração as suas medidas em si. O que nós olhamos é a proporção visual entre ombros e quadris e a localização da cintura. E para você fazer aí na sua casa essa análise, tem um método que dá muito certo. Você só vai precisar de 2 varinhas, de mais ou menos 1 metro cada uma. Eu improvisei essa aqui só para poder mostrar para vocês como você vai utilizar. Você vai posicionar uma varinha em cada ombro. Aqui eu só tenho uma, só para fazer uma demonstração. Você vai colocar as duas, uma de cada lado, bem aqui na articulação do ombro. Isso assim que a gente tem aqui. E você vai observar para onde que as varinhas vão abrir. E no decorrer da explicação, vocês vão entender melhor como que é feito esse diagnóstico com as varinhas. Então, vamos lá. Os tipos físicos, eles se classificam em 5 biotipos, que nós chamamos de ampulheta, triângulo invertido, triângulo, retângulo e o oval. E essa classificação é para todas as mulheres, independente do peso, se é magrinha ou se é plus size. Então, o primeiro tipo físico que eu vou falar aqui para vocês é uma ampulheta, que é o tipo físico de corpo ideal. A mulher que possui, no caso, ombros e quadris proporcionais entre si e tem uma cintura bem definida. Quando for fazer essa análise com o método das varinhas, se você tem esse tipo de corpo ampulheta, você vai perceber que a varinha, elas vão ficar retas com as medidas do seu ombro e quadris. E vai observar uma acentuação na sua cintura, que precisa ter aí uns 20 centímetros a menos em relação ao seu quadril. Então, se deu essa medida, o seu corpo é do tipo ampulheta e considere-se uma felizarda, porque é o tipo de corpo ideal que nós temos
em mente quando pensamos na silhueta feminina. Mas, se você, como eu, não tem esse tipo de corpo, não fica triste, porque nós temos aí como recriar essa figura feminina com a ajuda das modelagens, das roupas, das cores, das estampas. E, no caso do corpo ampulheta, quem tem esse tipo de corpo, eu vou também aqui estar falando um pouquinho sobre o que favorece cada tipo de corpo e o que não favorece. Bom, a silhueta ampulheta pode usar de tudo, inclusive peças mais ajustadas no corpo. O único cuidado que você tem que ter, quem tem o corpo do tipo ampulheta, é ter cuidado com as modelagens muito amplas e retas, porque esse tipo de modelagem pode aumentar a sua silhueta visualmente. E quando você usar peças assim, tenta marcar sempre a sua cintura, que é para você não perder a sua proporção natural e assim valorizar a sua silhueta, que já é linda. O segundo tipo de corpo é o retângulo, que também é um tipo de corpo proporcional, que a mulher desse biotipo também possui ombros e quadris proporcionais entre si, mas a diferença é que ela não possui uma cintura definida. Mas também não se preocupe, que esse tipo de corpo também é bem fácil de vestir. O que você precisa fazer é buscar recursos que marquem a sua cintura, com cortes e modelagens, e também com a ajuda de um cinto. O cinto ou uma terceira peça. Esses recursos também são os segredinhos para você que tem o corpo assim mais retinho se aproximar da figura da ampulheta. Você precisa só evitar as modelagens mais ajustadas ao seu corpo, ou com corte muito reto, que aí não vai te favorecer tanto. E para você aí saber se o seu corpo é do tipo retângulo, você, quando posicionar as varinhas, vai perceber que vai ficar proporcional, que vai ficar retinha. As varinhas vão ficar retas também, trazendo uma impressão visual de proporção entre ombros e quadris, só que a diferença é que você vai perceber que a sua cintura também vai ter aí quase a mesma proporção. Agora eu vou falar para vocês aqui dos tipos de corpos desproporcionais, que são os corpos que não possuem ombros e quadris da mesma largura, assim como a ampulheta e o retângulo. Então, nesses tipos físicos, é interessante que você entenda como que realmente funciona as cores, as modelagens, tecidos para o seu tipo físico. E aprender aí a usar os truques de style para deixar a sua silhueta mais equilibrada. Então, um dos tipos de corpos desproporcionais é o que a gente chama de triângulo, que tem mesmo essa figura de um triângulo, ou seja, os ombros são mais estreitos do que os quadris. Esse tipo físico, ele é muito comum entre as brasileiras. Então, você precisa sempre ficar atenta para sempre jogar mais volume para a parte de cima do seu corpo, com o objetivo de equilibrar aí o seu quadril, que é mais largo. Então, pode usar e abusar das cores mais claras, mais chamativas na parte de cima, estampas e todo tipo de volume para a parte de cima. E na parte de baixo, é muito importante você
usar a sua numeração exata, porque tudo que é grande demais aumenta e tudo que é justo demais também aumenta. O corte evasê de saias e vestidos com a cintura marcada também ajuda demais a valorizar a sua cintura, que já é fina, e ainda ajuda aí a disfarçar o seu quadril. Só é interessante evitar cores claras e estampas na parte de baixo, e modelagens de vestidos muito ajustados e calças com pregas e de aquele decote frente única, que vão evidenciar o fato dos seus ombros serem bem menores que o seu quadril. E também o uso de uma terceira peça pode te ajudar a usar até mesmo essas peças que não te valorizam tanto e aí equilibrar a sua silhueta. E a dica dessa terceira peça, para você que tem o corpo triângulo, ou seja, os quadris mais largos que os ombros, o segredinho da terceira peça, que pode ser um blazer, um colete, um kimono, é que essa peça seja mais alongada, cobrindo aí a linha do seu quadril. E para você saber se o seu corpo é do tipo triângulo, quando você posicionar as varinhas, você vai perceber que ela vai abrir para a parte de baixo. Bom, um outro tipo de corpo desproporcional é o triângulo invertido, que é justamente ao contrário do triângulo. No caso, o triângulo invertido, ele abre para cima, ou seja, a mulher com esse biotipo tem os ombros mais largos em relação aos quadris. Normalmente, tem os ombros mais largos, seios fartos, né, e os quadris são estreitos. E a mulher com o biotipo triângulo invertido, ao contrário aí do corpo triângulo, ela deve evitar na parte de cima o volume. E o interessante é adicionar volume sim na parte de baixo. Então, cores claras, chamativas, as estampas para a parte de baixo, para ajudar a equilibrar mais essa silhueta. E também o uso de uma terceira peça também pode te ajudar aí até naquelas peças que não te favorecem, ajudando a trazer o equilíbrio dos ombros com os quadris e também definindo a sua cintura. O último tipo de corpo desproporcional é o que nós chamamos de oval. Esse tipo de corpo possui, a característica é que possui circunferência abdominal maior do que o ombro e quadril. Então, quando você posicionar as varinhas, você vai perceber que você não vai conseguir encostar a varinha no ossinho ao mesmo tempo com os quadris, porque a circunferência abdominal não vai permitir, por ser um pouco maior do que ombros e quadris. Bom, o ideal para esse tipo de corpo é subir a linha da cintura, ou seja, fazer a marcação da cintura mesmo com o cinto bem abaixo dos seios, que é a parte mais fininha. Então, assim vai criar uma linha de cintura imaginária, trazendo um equilíbrio para a sua silhueta. As modelagens evasês e saias e vestidos também ajudam a valorizar o quadril e a estreitar a sua cintura. E o interessante é evitar as modelagens retas e amplas demais, porque elas também podem aumentar e muito a sua silhueta visualmente. E também a terceira peça é um trunfo para quem tem esse tipo de corpo, principalmente as peças mais alongadas, porque não deixa evidenciar tanto aí a barriguinha e ainda ajuda a definir a sua cintura, deixando a sua silhueta mais feminina e mais harmônica. Então, como vocês
puderam perceber, a terceira peça está presente em todo tipo de corpo, porque realmente é um trunfo. E para quem quer alongar a silhueta, ela gera essa linha vertical no centro do corpo, que realmente traz um alongamento, não só para as mulheres que querem um shape aí mais fininho, mas também para as baixinhas, não deixa achatar tanto a sua silhueta visualmente. Bom, então fica aqui esse vídeo sobre os tipos de corpos, conforme eu tinha prometido, com aí a técnica para vocês fazerem essa análise, esse diagnóstico em casa. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, podem me perguntar, que eu estarei prontamente para ajudar aí na definição do seu tipo de corpo. Aqui eu só dei algumas pequenas dicas de algumas peças que favorecem, que não favorecem, e alguns pequenos truques. Mais para frente eu posso vir a fazer outros vídeos, de repente, cada vídeo falando mais detalhadamente sobre cada tipo de corpo. E conforme eu prometi também, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre estilo pessoal. Bom, então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui o seu joinha. Também comenta quais foram as tiveram dúvidas. E compartilha com pelo menos 5 mulheres, porque é assim, como eu tenho dito para vocês, eu decidi gravar aqui esses vídeos para ajudar mulheres que querem dar um up no seu visual. E se eu ver que essas mensagens não estão chegando até as pessoas e não estão agregando algo para suas vidas, uma hora eu vou parar de compartilhar esses conteúdos aqui. E eu tenho certeza absoluta que, assim como todo esse conhecimento trouxe transformação para mim, também poderá trazer transformação para a vida de muitas mulheres, inclusive para a sua. Então, fica aqui o meu beijo para vocês e até a próxima.